Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o Trump e o Marco Rubio que responderam à condenação de Bolsonaro pelo STF, né? O Marco Rubio mandou a mensagem dele aqui, o Trump mandou a mensagem dele aqui, e a dúvida que a gente vai tentar analisar nesse vídeo aqui é, mas e aí? O que eles podem fazer de verdade a partir daqui? Será que vai rolar Magnitsky para os outros ministros? Será que vai rolar mais tarifas aqui para o Brasil? Vamos dar uma avaliada nisso daqui, porque olha só, o Paulo Teixeira, que é o ministro do Desenvolvimento Agrário, ele disse que não, que já que o Fux votou, ele mostrou que o julgamento foi isento. O Trump vai melhorar agora com o Brasil, vai aliviar para o Brasil, porque agora ele mostrou que o STF é isento, porque teve o voto do Fux. Esse pessoal não sabe o que está esperando eles. Essa notícia foi sugerida por Peter Turguniev, viado, oligofrenia perupirúvica e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, né? Então, pois bem, o Trump falou aqui sobre o que ele foi perguntado sobre o resultado do STF, a condenação do Bolsonaro. Já foi feita a condenação, já foi dada a pena e tudo mais, né? E tá aqui, ó. Eu perguntei ao presidente Trump sobre a convicção do Bolsonaro no Brasil, na condenação do Bolsonaro no Brasil, e ele disse: eu assisti o julgamento, eu conheço ele muito bem, como um líder estrangeiro, eu tenho uma boa visão, ele foi um bom presidente. É muito surpreendente que isso tenha acontecido. Foi bem aquilo que eles tentaram fazer comigo, mas eles não conseguiram fazer isso no final das contas. Ele é um bom homem e eu não vi isso acontecer, não acredito que isso tenha acontecido, né? Ou seja, o Trump está dizendo que acha uma injustiça isso, o que é verdade, né? É óbvio que é. E mais do que isso, ele dá a dica do problema fundamental dessa história que eu digo para vocês. Ele vê o Bolsonaro como alguém que sofreu aquilo que tentaram fazer com ele, tá? Tentaram fazer com o Trump. É isso aí. É uma experiência pessoal para o Trump. Né? Por isso que eu acho que essa ideia aqui do Paulo Teixeira de que não, o Trump agora que ele viu que o STF teve o voto do Fux, que foi um julgamento honesto, olha só, o julgamento chegou no final, mas olha só, o que ele está falando aqui não está totalmente desconectado da realidade deles, tá? Do que eles imaginam que é a realidade. Por que esse pessoal estava querendo correr tanto com esse julgamento do Bolsonaro? Exatamente porque eles acham que no momento que terminar tudo, não, agora terminou, agora a gente já disse, já julgamos, foi todo devido processo legal, acabou, tá vendo? Bolsonaro deu golpe de Estado mesmo, a gente julgou aqui, teve devido processo legal. Ninguém vai cair nessa, todo mundo viu o absurdo, a fantasia que foi esse julgamento, esse circo que foi esse julgamento, ninguém vai cair nisso. Principalmente o Trump, né? Aqui, o Paulo Teixeira, ele falou isso, ele falou com todas essas letras aqui, ó. Não, aqui, o voto do Luiz Fux foi importante porque mostrou dissenso, mostrou que é um julgamento imparcial, que o Brasil está fazendo na Suprema Corte, um julgamento imparcial e justo, e não sei o que lá. Não, meu amigo, é o contrário, mostrou, o Fux tem razão, o Fux deixou claro que não é um julgamento parcial, né? Creio que acabando esse julgamento, nós podemos retomar a nacionalidade, a racionalidade econômica, que é os Estados Unidos comprar os nossos produtos. Espero que termine logo, porque o preço do hambúrguer, o preço da carne nos Estados Unidos está muito caro, punindo os americanos. Com o final do julgamento, eu espero que nós consigamos retroceder do ponto de vista do tarifácio e o Brasil volte a vender seus produtos, né? E eu acho muito engraçado isso daqui. Porque, de novo, a visão do Trump é uma visão pessoal. Isso não é uma questão de, julgamento justo. Ao contrário, o Fux mostrou que, de fato, tem um monte de absurdos nessa história, né? De novo, essa visão aqui é a visão que esse pessoal tinha. Eles estavam querendo correr com esse julgamento porque a expectativa deles era essa mesmo, que terminou o julgamento. Não, agora é normalidade, agora o Trump vai poder baixar as tarifas e coisa e tal. Viu? Já julgou, já condenou, já acabou, não tem mais nada, pode voltar ao normal. Esse pessoal não está entendendo o que está acontecendo. Né? Eles realmente estão tão fechados na bolhazinha deles que eles não estão entendendo o que está acontecendo. Eu vejo isso dessa forma, né? E bom, é verdade também que o Trump não falou nada em fazer coisa nenhuma. Ele só falou que está chateado, está insatisfeito com o resultado, não falou nada sobre futuras ações. Quem falou alguma coisa foi o Marco Rubio. O Marco Rubio falou aqui, ó, a perseguição política pelo abusador de direitos humanos Alexandre de Moraes, que foi sancionado, continua. Bem como por outros na Suprema Corte Brasileira que, de forma injusta, definiram a prisão do ex-presidente Bolsonaro. Os Estados Unidos vai responder de forma correta a essa caça às bruxas, né?
Então, e aí? Mas aí que está a situação. Então, o Marco Rubio, lembra, o Marco Rubio, ele não vai falar isso sem ter o ok do Trump, tá? Então, o Trump não quis falar nada aqui porque o Trump é o líder do Estado, ele não vai ficar falando essas coisas, mas o Marco Rubio já deu o recado dele que vai ter troco nessa história. O senhor Paulo Teixeira pode ficar tranquilo que vai ter coisa. Agora, aí que tá. O que que vai ter nessa história, né? Porque vamos ver o que os Estados Unidos poderia fazer nessa história. A primeira coisa é reforçar a Magnitsky do Alexandre de Moraes. Isso eu acho que já está sendo preparado. Isso deve piorar a situação do Alexandre de Moraes em termos de Magnitsky de forma muito significativa. A gente viu que o Alexandre de Moraes andou comprando imóveis por aí, justamente tirando o dinheiro do banco, porque ele sabe que o dinheiro dele no banco agora está correndo risco. Então ele teve que comprar imóveis às pressas, provavelmente fazendo maus negócios e coisa e tal. Já perdeu uma grana nessa história. E tende a piorar essa situação. Então eu acredito que isso já estava vindo num aumento digamos, de severidade da Magnitsky no Alexandre de Moraes, que é esperado, tá? Como eu falei para vocês, não é que a Magnitsky tenha níveis, né? Mas à medida que ela vai sendo colocada, é que ela vai piorando a situação para o sancionado, porque mais bancos vão fechando a porta para eles, né? Então, isso eu espero que vai acontecer com toda a certeza do mundo. A partir daí, o que pode acontecer agora? Pode acontecer sanção para os outros ministros que votaram pela condenação do Bolsonaro. Então a gente tem o Dino, a Carmen Lúcia e o Zanin sendo também, sofrendo a Magnitsky também. Eu imagino que isso vai acontecer. E aí vai ter uma situação ainda pior, que é a situação de que os bancos brasileiros vão ter mais dor de cabeça ainda com esses quatro. Se um problema do Alexandre de Moraes já é um problema, já pode quebrar os bancos brasileiros todos, imagina esses quatro juntos, né? É bem mais complicado, no final das contas, a situação desse pessoal. Imagino que eles vão ter bastante dor de cabeça com isso, né? Enfim, isso é uma coisa que pode acontecer, mas não sei se vai ser rápido o Magnitsky para esses outros, tá? Por quê? Porque vocês lembram que o Magnitsky, ela não é uma coisa trivial. O Trump teve que fazer todo um processo lá nos Estados Unidos, foram meses, né? Ele começou esse processo da Lei Magnitsky com o Alexandre de Moraes lá no início do mandato dele e só saiu em julho, né? Então, assim, tem todo um processo lá dentro para isso sair. Não sei quanto tempo vai levar para sair para os outros três. Acredito que vai sair em algum momento, mas que vai levar algum tempo, vai, tá? Outra coisa que pode acontecer é o aumento de tarifas para o Brasil. Sim, isso pode acontecer, principalmente dentro do framework de sanções contra a Rússia. Eu já falei para vocês que tem essa outra sanção que está sendo discutida lá nos Estados Unidos e com a Europa também. Inclusive, este é o ponto que eu acho que pode pegar bastante. O Trump está querendo que a Europa também entre nessa sanção contra a Rússia. E por que isso é positivo? Porque o Brasil entraria nessa sanção também. Então o Brasil seria sancionado não só nos Estados Unidos, mas também na Europa. O que eu quero dizer com sanção? É sanção para a Rússia, tá? A Rússia tem cometido crimes de guerra absurdos e a Europa e os Estados Unidos têm feito sanções contra a Rússia. Só que agora eles querem expandir essas sanções também para o Brasil, a Índia e a China, que são países que compram muita coisa da Rússia. Então a ideia justamente é combinar sanções somadas dos Estados Unidos e da Europa. O Trump quer a Europa junto nessa história. Então eu acho que é por isso que não saiu ainda, tá? Por isso que não saiu ainda essa parte da sanção, porque vai ser uma sanção conjunta. Agora você já imaginou esse pessoal aqui do Brasil tendo essa notícia? Não é os Estados Unidos sancionando o Brasil, não é o Trump sancionando o Brasil. Estados Unidos e Europa sancionando o Brasil por conta da venda do petróleo para a Rússia, da compra do diesel da Rússia, né? Então isso eu acho que é uma coisa que pode acontecer e pode acontecer relativamente rápido, tá? Então o senhor Paulo Teixeira aqui pode ficar preparado, porque não só os Estados Unidos podem aumentar as tarifas contra o Brasil, como ele pode a Europa entrar nessa brincadeira também e começar a cobrar mais caro do Brasil também para vender as coisas para lá, né? Enfim, a minha visão é essa. O que a gente vai ter imediato agora? Imediato a gente vai ter uma piora na Magnitsky do Alexandre de Moraes. Isso eu acho que a gente vai ter uma piora nisso daqui, ele vai sentir mais esse tipo de coisa. Isso vai ser muito rápido, não vai demorar muito tempo não. Essa tarifa adicional ao Brasil por conta de óleo diesel da Rússia, eu acho que vem, talvez ainda leve um mês, dois ainda de negociação, mas vem também em função dessa coisa, de novo, é por conta da Rússia, mas está sendo propagada pelo Trump exatamente por conta dessa briga do Trump com o Brasil. Fosse o governo brasileiro camarada e resolvesse o problema do Bolsonaro aqui, talvez o Trump meio que deixasse para lá,
desse um jeito de fechar os olhos para essa compra do Brasil aqui, para não fosse tão rigoroso com o Brasil. Mas como o Brasil continua brigando com o Trump, a tendência natural é que aconteça exatamente isso, né? Que o Brasil entre nessa leva, não só pelos Estados Unidos, mas pela Europa também. E o terceiro ponto, eu acho que vai vir um pouco mais para frente, deve ser Magnitsky nos outros Supremos. Não sei, eu não tenho conhecimento nenhum, o Paulo Figueiredo não falou nada, nem o Eduardo Bolsonaro não falaram nada, e eu imagino, mas isso são as possíveis consequências que podem vir a acontecer aí ao longo dos próximos meses, né? Vamos aguardar, porque é aquilo que eu falo para vocês, né? Mesmo que nada disso faça efeito, eu tenho certeza que nas eleições do ano que vem a gente vai tirar o Lula e aí vamos começar o processo de limpar a Suprema Corte, botar mais 3 pessoas lá de direita, e eu tenho certeza que em muito pouco tempo esse jogo vai virar para o nosso lado. É inevitável. Esse pessoal só tem o poder institucional. O poder institucional é até muito forte, como eles estão mostrando, tem um poder muito forte, mas é um poder que não dura muito tempo. O poder de convencimento, o poder do argumento, o poder das ideias é muito mais forte, é muito mais duradouro no tempo, né? Inevitavelmente, em algum momento, a gente vai chegar lá. Aí, esse pessoal vai ter realmente a punição que eles merecem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.